Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago a decoraçãozinha de um bolo Arca de Noé. É a primeira vez que eu faço esse modelinho, me deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo. O meu bolo já está com minha pré-cobertura, agora eu coloco a minha cobertura no meu bolo, usando o meu saco de confeitar. O corante, eu não estou usando corante, eu estou usando o chantilly de chocolate, que eu mesmo fiz. Eu coloquei o chantilly na batedeira e acrescentei cacau em pó e bati, tá ok? Então, não estava usando corante nesse bolo. Fiz a cobertura no meu bolo e vou alisar a parte de cima com a minha espátula girando a bailarina, ok? Eu coloquei um pouquinho mais de chantilly na parte de cima do meu bolo, porque eu queria que o meu bolo ficasse com a parte de cima menor e a parte de baixo, a parte de cima maior e a de baixo menor. Então, eu vou usar a espátula, em vez de usar ela reta em pé, eu vou usar ela mais inclinada, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade nessa parte, né? Porque a gente é acostumada a ficar usando a espátula reta. E aí, dessa vez, eu tive que fazer diferente, tive que inclinar a espátula. E me deu um pouquinho de trabalho. Nos buracos que ficou, eu vim acrescentando mais chantilly, ok? O chantilly hidratado com leite condensado, como sempre faço. Fui acrescentando aí nos buracos. Vou voltar e vou alisar a parte de cima novamente do meu bolo para baixar um pouco. Girando a bailarina, mão parada e só ir alisando o bolo, ok? Depois eu venho com a minha espátula reta novamente, vou colocar ela inclinada no meu bolo e vou ir alisando. Ficou mais buraco, eu vou pegar a minha espátula mesmo de cortar bolo e vou ir preenchendo esses buraquinhos que ficou. Vou preenchendo um a um, né? Vou tampando cada um deles e vou vir com a minha espátula mesmo de cortar bolo, já dando uma pré-alisadinha nela para me depois vir com a minha espátula reta, ok? Venho alisando com a minha espátula reta, ela inclinada, e vou girando a bailarina até o meu bolo ficar lisinho. Ficou com alguns buraquinhos ainda, então eu fui acrescentando mais chantilly aonde precisava e fui alisando. E assim eu fui fazendo, onde que precisava colocar chantilly, eu fui colocando, alisava mais um pouco e ia vendo como ficava. É trabalhoso, mas vale a pena, o resultado ficou bem legal, eu gostei bastante. Alisei aí a lateral, vou vir novamente, alisando a parte de cima, fazendo sempre dessa forma. Aliso a parte de cima e depois aliso novamente a lateral para dar um acabamento todo legal no nosso bolo. Já quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar, ok? E ir me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu vou deixar linkado meu Instagram aqui embaixo para vocês ir lá me seguir, tá bom? Aí eu venho, faço a quina do meu bolo, girando a bailarina e vou ir fazendo as quininhas do meu bolo até ficar bem direitinho, bem bonito do jeito que eu quero, ok? Depois, eu peguei o meu pincel de silicone e vim fazendo efeito de madeira, como vocês já sabem. Geralmente, a gente faz o efeito de madeira com pincel na vertical. Dessa vez, eu vou usar o pincel na horizontal e girando a bailarina e vou ir subindo a minha mão à medida que eu for girando a bailarina. Eu vou subindo para fazer o efeito do pincel em todo o meu bolo, ok? Com esse efeito pronto, eu venho e dou mais uma ajeitada na minha esquina, porque ficou um pouquinho de rebarba, conserto ela. E vou também com um pincel de silicone fazer um detalhe na parte de cima. Só posiciono ele no topo do meu bolo, giro a bailarina, a mão parada e vou fazendo um efeito caracol. Depois de feito isso, eu vou pegar um palito de churrasco e vou deixar minha mão parada. Vou posicionar, aí eu tava medindo para me saber mais ou menos as partes que eu ia fazer. Posicionei ele no meu bolo, a mão parada e a bailarina, só a bailarina que gira. Prontinho, fiz o primeiro risco, vou para o segundo.
a mão parada e a bailarina gira, ok? Parei aí e girei. Minha mão movimentou um pouquinho, ficou um pouquinho tortinho, mas não tem problema. É efeito de madeira, vai ficar bonito do mesmo jeito. Olha aí que legal e super fácil de fazer. Agora eu peguei o palito e fui separando, né, de baixo para cima, fui fazendo a separação das minhas madeirinhas. E em cima, na segunda parte, eu fui intercalando ela, separando da mesma forma, como se estivesse fazendo efeito tijolinho. E assim eu fiz até na parte de cima do meu bolo. Com essa parte pronta, eu peguei o mesmo palito de churrasco e fui fazendo um risco na horizontal no meu bolo, aleatoriamente, como se eu estivesse fazendo os veios da madeira. Fui riscando, né? Fui girando a bailarina e fui riscando, colocando aleatoriamente do jeito que eu achei que ia ficar legal. Fiz isso em todo o meu bolo. Com esse efeito pronto, eu peguei um bico reto. Ele é só um veio reto, né? Se você não tiver, pode usar o bico serra também. Eu não esqueci a numeração desse bico. Com o chantilly que eu usei, o mesmo chantilly que eu usei para fazer a cobertura, eu venho, posiciono ali no meu bolo, na lateral, e pressiono e subo. Faço o movimento de subir o chantilly ali no meu bolo. Eu subo a primeira vez, depositando o chantilly, e depois eu resolvi fazer mais uma por cima do que eu já tinha feito para deixar um pouquinho mais alto. Fiz de um lado e agora também vou ir fazer do outro lado. Da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro também. Com esse efeito pronto, eu vi com um palito de churrasco e tirei o excesso lá de cima, a rebarbinha. Agora, eu vou vir com o bico perlê, não tem numeração, e com o mesmo chantilly, eu vou vir fazendo a voltinha em cima do meu bolo. Me deu um pouquinho de trabalho, estourou um pouco, o chantilly não estava tão hidratado assim, deu algumas bolinhas de ar, mas no final eu consegui. Eu vou, posiciono no meu bolo e vou colocando pressão pro chantilly sair e girando a bailarina devagar. Foi no depositando e girando a bailarina. Faço isso em todo o meu bolo, em toda a volta, e depois eu vim e coloquei por cima dessa volta que eu tinha feito, eu fiz outra volta, depositando o chantilly, fazendo pressão em cima dele todinho. Feito isso, eu venho com a minha técnica de sujar a minha kickboard, né, de chantilly, porque eu vou usar a bombinha para pintar. E com essa técnica, é uma super dica, já falei várias vezes aqui com vocês, na hora de limpar a kickboard, fica bem mais fácil. Eu peguei o corante em pó marrom, diluí no álcool de cereal e vim depositando no meu bolo. Eu procurei colocar mais nos veios, como nos risquinhos que eu fiz com palito de churrasco. Procurei depositar esse marrom mais nesses veiozinhos que eu tinha feito. Porque depois sobrou um pouco desse marrom na minha bombinha. Eu peguei o dourado rosé da Fab e misturei com um pouquinho que tinha sobrado desse marrom. Foi bem pouquinho e diluí no álcool de cereal. E vim borrifando no meu bolo todo para dar um efeito mais bonito. E assim eu fiz, né? Misturei o dourado rosé com o restinho que sobrou do marrom, diluído no álcool de cereal e pintei o meu bolo todinho, tanto na lateral quanto na parte de cima, e ficou um efeito super legal. Eu gostei bacana. Olha aí para vocês verem. Agora eu venho tirando o excesso do chantilly que eu passei na kickboard, né, com a espátula, e depois eu fiz a limpeza com o Perfect normal. E olha como é que ficou limpinho a kickboard. Agora eu tingi o chantilly de corante azul da Fab e não misturei ele muito. Coloquei branco e não misturei. Deixei mais mescladinho assim de branco e um pouco de azul. E tô usando o bico 22 da Wilton, o bico pitanga 22. E fui fazendo conchinhas, né?
sobe e desce aí no meu bolo para tentar imitar como se fosse as ondas do mar. E assim eu fui colocando no meu bolo do jeito que eu achei que ia ficar bacana. Depois eu vim com azul um azul mais completo, né? Não tava só sujo de misturado com branco, e fui colocando aí um pouquinho mais para cima do que eu tinha posto, e fui fazendo a conchinha e colocando no meu bolo. Com esse mesmo azul, eu vi também na parte de baixo, fazendo ondinhas ali, colocando ele na lateral do meu bolo. E assim eu fiz. Depois eu fui acrescentando um pouco do chantilly mais claro, misturado com branco, em alguns pontos, né, aleatório, para dar um mesclado, como se fosse a espuma do mar, para ficar algo diferente. E esse bolinho ficou muito legal, valeu a pena. Me deu um pouquinho de trabalho, mas ficou bem bonito o efeito, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar aí embaixo, compartilhar, ok? Para ajudar o canal a crescer, e vamos rumo aí a 200 inscritos, tá bom? Agora eu peguei um bico, né, russo. Se vocês tiverem um cortador também, pode usar. Eu usei ele aí para me marcar. Fiz a marcação aí, encostei ele no meu bolo e fiz 3 bolinhas, né? Vou usar o mesmo chantilly que eu usei para cobrir o bolo marrom lá. E tô usando o bico perlê número 2. E venho fazendo a voltinha ali nesse círculo. Fazendo a voltinha como se fosse a janelinha ali da nossa arca. Faço a voltinha, né? E faço em todos os 3 até ficar do jeito que eu quero. Com eles feito, está pronto o nosso bolo. Foi a última parte, né? E agora eu vou colocar o topo no nosso bolo, que ficou muito lindo, gente. Vão lá me seguir no Instagram. Vou deixar ele aqui embaixo, já falei com vocês. Me seguem lá. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos lá, rumo a 200 inscritos no canal, se Deus quiser, ok? Fiquem todos com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!